Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs, classe Isacar, classe rica e abençoada pelo Senhor. Eu não queria dizer, mas eu tenho que dizer de que cada dia que se passa a saudade aumenta mais e que tem sido assim muito difícil, não é? Para todos nós esse distanciamento. Mas Deus ele é tão maravilhoso, tão bondoso de que nós já sabemos de que muito em breve isso tudo irá encerrar e nós vamos poder então voltar a ter as nossas aulas presenciais e vamos poder matar muita saudade, vamos poder ter a lição com a participação dos alunos, né, de cada um, dando lá a sua opinião, seu parecer, o que também não é impedido aqui, né? Você, depois de ouvir a aula, você pode fazer o seu comentário, às vezes você tem algo que você gostaria de acrescentar e nós queremos dizer que você pode ficar à vontade quanto a isto. Bom, estamos então, hoje, vamos estar estudando a lição de número 15, né, das cartas do apóstolo João. Mas antes disso, vamos então orar, vamos falar com Deus e pedir a Ele a sua direção. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez e te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Nós sabemos, ó Deus, de que nada, absolutamente nada, foge ao Teu controle. Que nada acontece sem o Teu conhecimento. Ó Deus, e nós queremos louvar ao Teu nome, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, nos protegido. Queremos Te rogar por cada irmão, por cada irmã, aluno, aluna, ó Deus, desta classe, e aqueles também, ó Deus, que não são alunos, mas que ouvem, ó Deus, estas lições, que o Senhor possa, mais uma vez, estar falando aos nossos corações, como tem feito até aqui. E, mais uma vez, eu quero Te rogar, Senhor, que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo a nos dirigir em mais esta lição que vamos estudar, porque estamos estudando a Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade. Deus, muito obrigado por tudo, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem, vamos lá. Já disse aí, né? Lição de número 15 das cartas de João. A nossa lição de hoje está baseada na primeira carta de João, capítulo 5, do verso 13 ao verso 21. O título da nossa lição de hoje é Nós Temos Segurança. Então, pegue aí a sua Bíblia, né? Não se esqueça de acompanhar o texto propriamente dito, ainda que a gente leia aqui, porque às vezes pode ser que acompanhando, melhor dizendo, você acompanhando, você vai ter certeza de que aquilo que eu estou falando aqui, ou aquilo que eu estou lendo também, né, dos textos, é realmente o que está na palavra de Deus. Bom, com essa lição, a gente conclui o estudo então da primeira carta escrita pelo apóstolo João. A gente sabe de que João é o autor, né, do Evangelho que leva o seu nome, também é o autor de Apocalipse, além das 3 cartas que nós estamos estudando aqui. Ainda estamos na primeira carta, temos ainda mais 2 cartas a estudar, a segunda e a terceira carta de João. Mas é interessante que a gente pode ver que em cada um dos escritos, João tem assim um público específico, vamos dizer. No Evangelho, por exemplo, que leva o seu nome, nós encontramos mensagens para não crentes, não é? Para não crentes.
Em Apocalipse, a mensagem é para a igreja do Senhor, mas também para um público em geral, já que é um livro profético. E nas cartas encontramos textos direcionados, diríamos assim, aos crentes e à igreja, né, de modo geral. Nas cartas de João, é comum nós encontrarmos ele se referindo aos seus leitores como filhinhos, amados, irmãos, dando assim para nós um entendimento de que esse é então o seu público-alvo, né? Crentes em Jesus Cristo. E agora, né, já no final dessa carta, nós encontramos João nos falando sobre certeza e confiança. Semana passada, ou melhor, nas duas últimas lições, nós começamos a estudar então esse capítulo 5, propriamente dito, e já aprendemos, né, e na semana passada tivemos também na aula da Júlia bastante informações muito boas, né, e muito interessantes, bem abordadas a respeito então disto que João está falando. João está falando de certeza, João está falando de confiança, e João hoje continua a nos falar a respeito disso. Bom, vamos então ao nosso texto para a gente poder começar aí a ler, e a gente vai fazer como temos feito nas últimas aulas. Nós vamos lendo os versículos, vamos comentando os versículos, vamos conversando sobre os versículos e tentando tirar aí para nós lições maravilhosas. Isso é algo que para nós é muito, muito, muito importante. Vamos lá, verso de número 13, 1 João, lembrando aí, pega a Bíblia, por favor. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13 ao 21. Verso 13 diz assim: Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Vou ler de novo. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Bom, João está dando aqui continuidade, né, já falei isso, ao texto, né, do capítulo 5, onde ele está falando sobre crer em Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado. Nós já estudamos, mas é bom a gente lembrar que o gnosticismo, né, era muito presente naquela época, e que um dos seus ensinamentos dizia que o corpo, a matéria, né, é má, enquanto que o espírito é bom. E logo eles concluem, né, segundo o seu entendimento, de que Jesus não podia então ser o Filho de Deus, já encarnado num corpo que seria mau. Então, se o corpo é mau, Jesus, sendo espírito, sendo Filho de Deus, não poderia habitá-lo. E aí eles ensinavam isso, e isso vai trazer, na verdade, além de outros ensinamentos do gnosticismo, muita confusão, né, para a cabeça daqueles que ouvem, né, o que João está pregando, o que João está, propriamente dito, ensinando. E aí, nesse versículo que nós lemos, nós temos João como que nos dizendo o seguinte: a vida eterna é garantida na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Então, se está na palavra de Deus de que a vida eterna existe, de que a vida eterna é uma verdade, nós não precisamos e nem temos que duvidar.
aos crentes, a vida eterna, na verdade, ela, além de ser garantida na palavra de Deus, ela é revelada aos crentes em Jesus. Ela é para os crentes em Jesus, aquele que é o Filho de Deus encarnado. E a vida eterna é uma realidade para esses. O verbo aqui, ele está no presente. O verbo aqui está no presente, que diz assim, ó, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não é que terão a vida eterna, não é que já tiveram a vida eterna, mas está então, o verbo aqui, né, está colocado no presente. Então, logo, os que creem já possuem a vida eterna. É como se você já tivesse, a partir do momento em que você creu de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado a este mundo para morrer e ressuscitar ao terceiro dia pelos nossos pecados. Ele é o Filho de Deus. Então, se você crê, você logo recebe como que o direito à vida eterna. Mas vamos lá, vamos seguir aí, vamos continuar. Verso 14 e 15 diz o seguinte para nós: esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Verso 15: e sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Bom, de posse dessas declarações, né, podemos dizer de que Jesus é realmente Deus encarnado e que, crendo nele, temos a vida eterna. Mas o que fazermos? O que vamos fazer quanto às nossas necessidades diárias? Ok, ó, aceito, entendo de que Jesus é o Filho de Deus enviado a este mundo para morrer pelos nossos pecados, mas esse período que eu estou passando aqui nesta terra, como é que eu vivo? O que eu faço das dificuldades, das lutas, dos problemas, das situações que eu vivo, né? O que eu vou fazer então com as minhas necessidades, vamos dizer assim, diárias? Como nós podemos também nos relacionarmos com esse Deus? A gente também ainda pode perguntar: existe alguma condição para sermos atendidos nesse nosso relacionamento com Deus? Bom, João nos afirma que, ao nos aproximarmos de Deus, temos a certeza de que ele nos ouve e nos atende, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. E isso é oração. Nós já sabemos disso. E lembra que lá atrás nós falamos de que o público-alvo de João são os crentes. Então, esse linguajar, né, essas palavras, essa maneira de falar, oração, tudo isso é conhecido por aqueles que creem, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que leem a sua palavra, aqueles que estudam a sua palavra, aqueles que vão à casa do Senhor para adorá-lo. Então, por isso a gente pode aqui falar e usar esses termos normais. Mas, como eu disse, tudo isso então é oração. Ou seja, levarmos a Deus as nossas petições e necessidades para que Ele possa nos atender. Mas como podemos orar da maneira correta? Existe alguma condição para sermos atendidos por Deus enquanto aqui vivemos? Vou voltar àquilo que eu já tinha falado aqui um pouquinho. Ok, aceitei a Jesus, reconheci que Ele é o Filho de Deus, reconheci que Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, pagando pelos meus pecados, e que isso me garante a vida eterna. Mas a vida eterna
especificamente, ela só vai acontecer depois do interrompimento, né, ou da interrupção dessa vida terrena, quando aqui a minha passagem por esse mundo acabar. Mas nesse período, no tempo escolhido por Deus para que eu passe aqui nessa terra, como é que eu vivo? Que tipo de situação? Como é que eu faço para poder levar para Deus uma necessidade minha e poder então ser atendido? Existe realmente alguma condição para isso? Bom, a oração, ela não é uma lista de necessidades que entregamos a Deus para que Ele atenda e logo. Eu lembro que quando era menor, né, era criança ainda, alguns aí vão se lembrar disso, nossa mãe nos dava uma listinha, né, e aí nós íamos lá na quitanda do seu João, ou na venda, né, do seu Abel, e entregávamos aquela lista a ele e dizíamos assim: olha, essas aqui são as necessidades que tem lá em casa. Minha mãe precisa desses produtos e é para o senhor separar para eu poder levar. Não é assim que acontece com Deus. A nossa oração, ela não é uma lista de necessidades. Olha, Senhor, eu estou precisando disso, estou precisando, né? E aí, toma aqui. Agora o Senhor dá teu jeito aí e resolve para mim. Também não é algo para nós impormos a Ele a nossa vontade. Ó, Deus, tem que ser desse jeito, né? Mas na oração nós nos submetemos à sua vontade. Confiança, confiar que Deus vai nos atender e vai nos atender da melhor maneira, porque Ele sabe o que é melhor para nós, é e deve ser em todo o momento a base da nossa oração. Deve ser a base. A confiança, acreditar de olhos fechados, não é? De que Deus vai nos atender e vai nos atender segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que isso realmente é o melhor para nós. Mas nos nossos dias nós temos visto pessoas, né, líderes religiosos, ensinando que oração é ter fé e determinar para Deus o que fazer, o que Ele deve fazer. Ou seja, que Deus deve se submeter à vontade humana e não o contrário, nós nos submetermos à vontade dele. Em Mateus 6 temos a chamada oração do Pai Nosso, não é? Lá também nos diz assim, ó, num dos trechos: seja feita a tua vontade. Mas não está escrito, seja feita o que eu determino, seja feito o que eu acho que é o melhor. O Senhor, o nosso Deus, Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós a declararmos. E como eu já disse aqui, a gente lê isso na palavra, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é isso que deve estar no nosso coração quando nós vamos orar, quando nós vamos falar com Deus. A confiança de que Ele sabe de todas as coisas e de que Ele vai nos atender segundo a sua vontade. E aí, quando a gente está falando aqui em confiança, me vem à mente uma história que eu ouvi uma vez e achei assim muito interessante. Eu queria rapidinho aqui contar essa história para vocês. Um pai, né, tinha uma filha pequena que, assim que ela começou a conhecer as cores, ele resolveu ensiná-la a aplicar as cores de uma maneira até interessante. E aí ele a tomou pela mão
e foi com ela até o sinal de trânsito, né, ao semáforo. E aí, segurando bem firme a mão dela, ele ainda na calçada, apontou e mostrou para ela: olha, filha, tá vendo ali? Nós temos 3 cores, o verde, o amarelo, o vermelho. Lá do outro lado a gente tem lá duas coisinhas, um verde e um vermelho, que vai nos indicar também algumas coisas. E aí ele vai e explica a ela tudo aquilo, e ainda segurando pelas suas mãos, ele vai fazer agora a parte prática. E aí ele segura firme a mão da sua filha e diz: tá vendo, filha, o sinal ficou vermelho para os carros, lá o verde ficou para a gente, né? Tá sinalizando o verde para nós e o vermelho para o carro. Vamos atravessar. E eles atravessam a rua até o outro lado. Quando chegam do outro lado, ele olha para a filha e começa agora a perguntar à filha. Filha, sem soltar a sua mão ainda, ele fala: filha, eu quero que você me diga qual é o momento em que nós vamos atravessar a rua, ok? E a filha faz o quê? Ok, papai, vamos fazer isso. E aí ele fica olhando, mas sem falar nada, e a filha então olha e diz que o sinal ficou vermelho para os carros e que ficou verde para eles atravessarem. Então, ainda segurando a sua mão, ele diz: então vamos, você me disse que podemos, vamos. E seguir, e atravessaram. E aí chegou do outro lado de novo, ele falou para ela: olha, agora eu ainda vou segurar na sua mão, mas é você quem vai dar um impulso para seguir ou não. Você só vai olhar e não vai me falar nada. Você simplesmente vai nos indicar quando a gente deve seguir. E olhou, e aí aconteceu que o sinal ficou fechado para os carros, aberto para os pedestres, e a menina então puxou a mão do pai e foram e atravessaram a rua. E num último momento, então, esse pai solta a mão da sua filha, mas mantém-se ao lado dela em todo o tempo e diz a ela: filha, quando o sinal estiver aberto para nós atravessarmos, você vai primeiro me falar e depois nós vamos atravessar, só que agora eu não vou mais segurar a sua mão. E aí, quando chega no momento em que o sinal fica verde para o pedestre, vermelho para o carro, ela diz: papai, podemos seguir. E os dois vão caminhando um lado a lado, sem dar as mãos, e chegam do outro lado. E aí, depois disso, o pai então dá um abraço na sua filha, diz que ela já aprendeu e que agora eles podem então retornar para casa, porque ele sabe que ela, todas as vezes que tiver de atravessar o sinal, ela sabe como fazer. Ou seja, aquele pai ensinou a filha a respeito de confiança. E é assim também que Deus faz conosco. A sua palavra é o ensinamento que nos diz o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Quando temos que seguir ou quando temos que parar. Quando podemos, o que podemos falar e o que não podemos falar. Como devemos orar e como não devemos orar. Isso é uma questão de confiança. E nós confiamos também de que o nosso Pai, ele nos ensina as coisas corretas. E mesmo que nós não estejamos segurando na sua mão fisicamente para que ele possa nos deter em relação a alguma coisa errada, nós sabemos de que ele está do nosso lado. Ele está junto conosco, como o pai daquela menina que estava junto com ela para poder atravessar o sinal. Deus, ele segura as nossas mãos em alguns momentos, mas em alguns momentos ele nos deixa caminhar com os nossos próprios pés, e isso é questão de confiança tanto da parte de Deus em relação a nós, e nós também em relação a ele. Então, o que João está aqui nos falando
voltando a falar a respeito da oração, confiem, orem e confiem que Deus tem o melhor para cada um de vocês. E com certeza, o nosso Deus, Ele nos ensina através da sua palavra como devemos fazer e que Ele está conosco e também nos atende. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos em frente. Verso 16 e 17 diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará a vida. Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Bom, as nossas orações, elas podem ser de agradecimento ou ação de graças, de dedicação, de cura, libertação, pedido nas mais diversas áreas, pode ser de louvor, de confissão, de súplica e também de intercessão. Aqui, João está nos ensinando que podemos orar intercedendo por alguém. A atitude do crente que vê o seu irmão, ou melhor, vê que seu irmão errou, deve ser atitude de orar. Deve ser a atitude de orar, não é? De acolher, de ajudar o seu irmão e não de condenar ou jogar pedras. Assim como Deus que não desiste de nós, nós também não devemos desistir daquele que fracassou por algum motivo. E a nossa primeira ação deve ser de orar, intercedendo a Deus para restaurar aquela pessoa e para trazê-lo novamente à vida. Não que aquela pessoa esteja morta, não é? Mas, como falei aqui, nessa linguagem de crente, nessa linguagem espiritual, de trazê-lo novamente à vida, porque quando nos afastamos de Deus é como se estivéssemos realmente mortos, não é? Ainda que não literalmente. João não está falando de perda de salvação, nem mesmo de que quem comete pecado morreu espiritualmente, como falei. Mas precisa se arrepender e se voltar para Deus, que é a fonte da vida. Quando você se afasta da fonte da vida, você fica frágil, você fica fraco, você fica vulnerável, vamos dizer assim. João ainda nos diz, e a gente não vai se aprofundar tanto nisso, não é? Porque não é o caso aqui, mas João ainda nos diz sobre limites para a intercessão. Ele diz o seguinte: há pecados que levam à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. De certa forma, todo o pecado é para a morte. Acho que a gente pode dizer isso, né? Que todo pecado, de certa forma, ele é para a morte. Vamos ver aqui o que nos diz assim, Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a consequência do pecado é a morte. Mas, quando estávamos todos nós condenados à morte, Cristo veio e morreu na cruz e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados. Então, nós podemos dizer de que
ainda que o salário do pecado seja a morte, a própria Bíblia, no mesmo texto, vai dizer que o dom gratuito é de graça, né? Que Deus nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. E quando a gente fala isso, a gente ainda vai continuar se perguntando, né? Mas então, o que é pecado para a morte? Porque João está dizendo que se o pecado é para a morte, nós não devemos orar por naquele sentido, né? Mateus 12, 31 e 32 nos diz assim: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na era que há de vir. Então, Mateus está nos dizendo aqui que esse pecado para a morte seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, falar contra o Espírito Santo de Deus. Podemos então dizer que pecado para a morte é a apostasia da fé, ou seja, negar a Deus e a tudo que se refere a Ele. Como João está falando para crentes, isso é uma coisa que, quando João diz assim, se o teu irmão errar, João está mostrando que nós temos conhecimento dessas coisas. Então, que por isso nós temos de ter muito mais cuidado com relação a essa questão desses pecados, ou desse pecado, por conta de nós conhecermos a palavra. Então, se nós conhecemos, nós vamos ter cuidado com relação a isso, para não praticarmos esse pecado de blasfemarmos contra o Espírito Santo de Deus. Como eu falei, a gente não vai se aprofundar muito nisso aqui, né? Até porque é um tema que traz muitas controvérsias, muitos debates, e a gente não vai aqui trazer isso tudo. É apenas para que a gente tenha o entendimento propriamente dito em relação a esse texto de João, né? Quando ele diz que nós não devemos orar por pecado que gera morte. Bom, mas vamos lá, vamos seguir, né? Vamos seguir. João ainda diz que toda injustiça é pecado. Portanto, nós devemos procurar sempre sermos justos para com tudo e para com todos. Verso 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Bom, nos versos 18, 19 e 20, o apóstolo João começa então com o verbo saber, ou seja, ter conhecimento. Mas o que nós sabemos? E aí João vai listar isso para nós. Primeiro, todo o que é nascido de Deus não está no pecado. Segundo, todo aquele que nasce da água e do Espírito tem a sua vida transformada, ou melhor, recebe uma nova vida. Terceiro, Cristo o protege e o maligno não o atinge. Então, você é nascido de Deus, é nascido da água e do Espírito, então você teve a sua vida transformada, você recebeu uma nova vida em Cristo. Cristo o protege do maligno e o maligno não te atinge. Bom, o mundo ele está sob o poder do maligno, enquanto que o crente em Jesus está sob o poder de Deus. Isso não quer dizer que estamos livres de sermos tentados pelo maligno, ou ainda
que não vamos passar por lutas ou dificuldades, pois maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra de Deus, ela é muito, muito, muito clara, não é? O mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui, né, convivendo aqui, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O mundo pode estar vivendo e atendendo aquilo que Satanás, que o maligno tem proposto para ele, mas nós, mesmo que convivendo aqui, nós podemos e temos o direito, né, e temos o dever também de escolhermos não nos contaminarmos com essas mazelas, com essas coisas do mundo. Nos últimos 2 versos, João então vai reafirmar com todas as letras de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado a este mundo para nos libertar da nossa condenação por conta dos nossos pecados. Observa você que praticamente em todo o capítulo 5, João está falando o tempo todo, reafirmando o tempo todo de que Jesus é o Filho de Deus encarnado. Jesus é aquele que foi enviado por Deus para a remissão dos nossos pecados. Vamos lá, vamos ver então o verso 20. Primeiramente, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso foi o verso 20. Bom, observou aí que a palavra verdadeiro aparece 3 vezes no verso 20? Bom, enquanto que o gnosticismo, né, e outras religiões daquela época diziam que Jesus não era o Filho de Deus, até por conta daquilo que a gente já falou lá atrás, né, sobre o corpo ser mau, o espírito ser bom, enfim, João contesta, vamos dizer assim, dizendo e afirmando: é verdadeiro, 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 verdadeiro. Essas vezes a mais aí é por minha conta, tá? Mas João reafirmou lá nesse verso 20 por 3 vezes. E João ainda, né, além de afirmar tudo isso, de que Jesus é o Filho de Deus e que ele não é um impostor, e de que ele não é uma farsa, de que ele não é uma mentira, João ainda vai trazer aqui um alerta, já no verso de número 21, aos seus leitores. Ele encerra essa carta falando justamente disso. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ou em outras palavras, filhinhos, afastem-se de tudo que possa tomar o lugar de Deus em seus corações, em suas vidas. Não troque o que é verdadeiro, o que é original, por uma cópia ou por uma farsa. Bom, existia já naquela época, né, muitos ídolos, muitos falsos deuses, e que faziam também, né, as suas muitas promessas. Daí então o alerta, não é? O alerta de João para que eles guardem-se dos ídolos. E trazendo para os nossos dias, ainda que nós declaramos, né, em todos os momentos de não, eu não adoro ídolo, não, eu não tenho nenhum tipo de imagem de escultura a quem eu me prostre, a quem eu dobre os meus joelhos, a quem eu faça petições, a quem eu recorra. Mas e os outros ídolos que a gente não declara, que a gente não fala? A televisão ou alguns programas de televisão que nós prestamos uma reverência incrível,
Passamos horas e horas, às vezes, alguns gravam aquele programa justamente porque não podem perder nada daquilo. Outros que são escravos, não é? E que adoram o ídolo chamado dinheiro. Outros que idolatram o próprio corpo, tentando fazer do próprio corpo uma obra de arte, achando que nunca isso vai ser acabado, que nunca esse corpo vai voltar ao pó. Pessoas que idolatram às vezes um parente, não é? Colocam o parente às vezes acima de qualquer pessoa e às vezes até mesmo tentam colocar acima de Deus. E João então está dizendo para que eles se guardem dos ídolos. João, é bem verdade que ele está falando daqueles ídolos que existiam e que eram pregados pelas outras religiões naquela época. E hoje, João ainda está falando para nós também a respeito desses ídolos, mas dos que nós temos também nos nossos dias. Devemos nos guardar disto. Como nós já lemos aqui hoje ainda, nesse texto de João, quando diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está dominado pelo maligno, é a mais pura verdade. Hoje, nós vemos pessoas adorando e cultuando e exaltando líderes religiosos, líderes políticos, atletas, pessoas de carne e osso como eu e você, mas que têm sido idolatradas, adoradas, ainda que de uma forma não tão declarada, não tão aberta, mas de uma maneira assim, digamos, velada, meio que como se, ai caramba, poxa vida, sabe que eu nem percebi que eu estava idolatrando isso ou aquilo, a televisão ou o programa, estava idolatrando o líder religioso ou o líder político. A honra, a glória e o louvor pertencem ao nosso Deus e tão somente a Ele. Devemos, como João falou, né, repetir diversas vezes: Jesus é o Filho de Deus encarnado. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Não podemos seguir a nenhum outro ídolo, a nenhum outro Deus, a nenhuma outra pessoa. Acho que a gente pode dizer aqui de que as palavras de João saltam das páginas da Bíblia para nos trazer as verdades contidas nela para nós vivermos hoje. E devemos tomar posse dessas palavras e a cada dia buscarmos mudar o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Amarmos ao nosso próximo, que é algo que João fala muito, sem esperar nada em troca. Orarmos por eles, né? Por aqueles que têm tantas necessidades, assim como pessoas oram também por nós, pelas nossas necessidades, pelos nossos problemas, pelas nossas lutas. Se fizermos isso, seguirmos um pouquinho daquilo que a própria Bíblia, a própria Palavra de Deus nos traz nas suas páginas, com certeza Deus vai se agradar e muito, porque Ele vai entender e vai ver o nosso esforço em buscarmos a Sua Palavra e a Sua vontade. E assim a gente então encerra aqui a aula de hoje, desejando que o Deus único
e verdadeiro. A todos nós, abençoe. Até a nossa próxima aula, permitindo Deus. Deus abençoe a você e a sua família. E depois que você ouvir a aula, se você quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta ou alguma colocação, fique à vontade, seja escrita, seja por áudio, porque a gente sente muita falta realmente da participação, né, dos alunos, porque é muito bom. Mas Deus abençoe a todos vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Um grande